Vamos lá, pessoal. A gente viu na aula passada um pouco mais de exemplos sobre espaços de Hilbert, né? Vimos o espaço clássico, né, que é o espaço de Fourier. Mas por enquanto nós ainda não conectamos com aquela primeira parte do curso, como eu falei para vocês, né, que tem a ver com você estudar os operadores que a gente resolveu ali usando fórmula de Frobenius. A gente encontrou as funções, as autofunções. A gente não conectou isso com essa noção do espaço de Hilbert, né? Então a gente vai começar a fazer isso agora. Esse assunto, né, essa conexão dos operadores diferenciais com os espaços, ela é feita de diversas formas, né? Mas nesse caso aqui que nós estamos trabalhando com equações diferenciais ordinárias e eventualmente com o intuito de usá-las para resolver equações diferenciais parciais, né? Esse problema se dá dentro do que a gente chama de problema de Sturm-Liouville, né? Então a gente vai ver aqui Sturm-Liouville, certo? Então, como antes, a gente está trabalhando com o espaço de Hilbert aqui, né? Ou seja, a gente tem um espaço, né, que vai ser constituído aqui de uma sequência de vários outros, né? Então a gente tem aqui um espaço infinitamente diferenciável. Eu vou botar aqui de A a B, tá certo? Ou seja, ele é definido nesse intervalo de A a B, onde esse A e B podem ser menos infinito ou mais infinito, tá? Então, a princípio, esse espaço pode ser a reta real inteira ou pode ser pedaços da reta real, ok? Além disso, a gente tem uma soma, a gente tem um produto, ou seja, esse espaço aqui é o espaço vetorial, e a gente tem um produto interno, ok? Bom, então a gente já sabe como isso aqui funciona, a gente já viu alguns exemplos, né? Só que para a gente entender esse pedaço aqui, vale a pena a gente voltar um pouco nos espaços de Hilbert finitos que vocês estão acostumados a trabalhar, certo? Ou seja, vocês estão acostumados, né, vocês já viram bastante desde o começo do curso, espaços vetoriais, que quando você escreve um vetor em coordenadas cartesianas, você vai ter uma coisa assim, V1, E1, né, mais V2, E2, mais V3, E3, né? É claro que vocês também já viram a notação matricial para isso, né? Onde E1, por exemplo, é igual a 1, 0, 0, né? E2 é igual a 0, 1, 0 e E3 é igual a 0, 0, 1, certo? Bom, o que acontece nesse caso é que quando a gente faz o produto interno aqui, né, nesse exemplo específico que vocês estão acostumados, você tem o quê? Você tem um vetor V, tá certo? Desse espaço aqui, dessa forma. Digamos que eu analogamente defino um vetor U, né? E o nosso produto interno vai ser assim. U, esse cara vai ser V1, U1, mais V2, U2, mais V3, U3, certo? Mas veja, pessoal, vocês estão acostumados a fazer assim, mas na verdade o que é fundamental aqui é o que vocês estão fazendo somatório de VI e I, produto interno, né? Porque esse aqui define o vetor em termos das suas componentes. Produto interno é soma de J, indo de 1 até 3, U, J e J. Certo? Aqui faltou o I. Até aqui está todo mundo acompanhando, pessoal? É só uma releitura rápida daquilo que vocês estão acostumados a fazer. Maravilha. Então, a gente sabe que o produto interno é entre vetores, tá certo? Aqui eu estou usando ponto, né? Mas mais para frente eu vou usar aqui o parênteses com a vírgula no meio, tá? Mas por enquanto vamos continuar o ponto para manter a notação que vocês estão acostumados. Como o produto interno aqui, pelo menos nesse caso, é tudo real, né? Então ele é linear à esquerda e à direita, eu posso simplesmente reescrever isso aqui assim. Isso aqui vai ser soma de I e J, ambos indo de 1 até 3, de quê? De V, I, U, J, E, I, escalar, EJ. Tá certo? Então vocês veem que o que está acontecendo é o seguinte. Quando a gente escreve vetores em coordenadas cartesianas, então esses vetores de base eles têm o significado das três direções
ortogonais num espaço euclidiano, tá certo? E como tal, esses caras aqui, eles vão ser 0 se I for diferente de J, porque na geometria euclidiana, dois vetores perpendiculares, no sentido tradicional, eles têm o produto interno 0, né? E a gente normalizou de forma que se eu botar aqui o produto interno de EI com EI dá 1, tá certo? Então esse cara, ele vira delta IJ, tá certo? Então, quando a gente está usando essa fórmula aqui, no fim o que a gente está fazendo é o seguinte, a gente faz essa substituição, isso aqui vai ficar soma de I, J, ambos de 1 até 3, VI, o J, né? Delta IJ. E aí, é claro que o delta ele vai ser 0 quando o I for diferente de J. Então, quando eu for somando sobre J aqui, toda vez que o J for diferente de I, dá 0. Então, só vai sobrar o somatório do I, onde o V vai ter o mesmo índice do U, ou seja, vai sobrar só soma sobre I, de 1 até 3, de VI, o I. Certo? Bom, isso aqui tudo vocês já sabem, né? Eu imagino que já esteja razoavelmente claro para vocês. Mas é importante notar que esse cara aqui, ele vem e carrega para a gente as informações geométricas do que está acontecendo, né? Ele está dizendo para a gente que o espaço é euclidiano, ele está dizendo que esses vetores aqui são ortonormais, né? E assim por diante. Bom, em geral, se você pegar uma matriz simétrica, que é o caso desse objeto aqui, isso aqui, né? A gente pode chamar em geral de um certo G e J, que nesse caso é o delta de Kronecker, mas em geral é um G e J, é uma matriz simétrica, né? A gente viu aqui que esse objeto aqui ele vai ser simétrico se o nosso espaço for real, né? Então, se eu trocar a posição do I com o J, é a mesma coisa que eu vou dar um produto interno daqui com esse, ou vice-versa, eu vou ter o mesmo resultado e eu não tenho nenhum problema. Então, isso aqui é uma matriz simétrica. Essas matrizes simétricas são sempre... Pode falar. Nesse caso, você não está considerando então grupos complexos? Por enquanto, não. Eu vou falar dos complexos daqui a pouquinho. Eu só quero resgatar o que vocês sabem para fazer uma analogia com o que a gente vai fazer agora. Certo? Então, o que acontece é que essa matriz aqui, ela pode ser diagonalizada, certo? Só que diagonalizar essa matriz é basicamente encontrar outra base de forma que ela seja ortogonal. Não necessariamente ortonormal, tá certo? Mas ortogonal. Então, para dar um exemplo para vocês, quando vocês escrevem, por exemplo, quando vocês estão trabalhando em coordenadas esféricas, vocês vão ter, por exemplo, o ER, né? Quem lembra do ER? Esse cara aqui vai ser basicamente seno θ, cosseno φ, seno θ, seno φ e cosseno θ, certo? Esse cara aqui é o vetor normal na direção radial, né? Você vai pegar o Eθ aqui, né? E você vai escrevê-lo assim. Esse cara vai ser a derivada... Esse cara aqui basicamente é a derivada do vetor posição na direção radial, certo? Esse cara aqui vai ser a derivada do vetor posição na direção θ, né? Ou seja, se calcular esse cara aqui na direção θ, vai ficar assim. Cosseno θ, cosseno φ, cosseno θ, seno φ e menos seno θ, certo? E mais ainda vocês vão ver que vocês vão ter o Eφ, né? Que é a derivada do vetor posição na direção φ, e esse cara aqui vai ser assim. Esse cara aqui vai ficar menos seno θ, cosseno φ, vírgula, menos seno θ, seno φ e zero. Certo? Bom, pessoal, vocês provavelmente estão acostumados na versão desses três objetos aqui que seja normalizada, né? Se você pegar o produto interno desse cara com ele mesmo, dá isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, mais isso ao quadrado. Só que, ó, aqui o seno se repete, então fica seno de θ ao quadrado com seno de θ ao quadrado. Aí fica cosseno ao quadrado de φ com seno ao quadrado de φ que dá 1. Sobra seno ao quadrado de θ com cosseno ao quadrado de θ que dá 1. Se você fizer a mesma brincadeira aqui, você vai ver que vai dar... esse cara aqui vai dar a mesma coisa, tá certo? Então esse cara vai dar 1 também, mas esse aqui vai ficar diferente. Não, desculpa. Faltou R aqui, faltou R aqui e faltou R aqui, né? Ok, e aqui também faltou os R's, tá?
Né? Então, se você pegar esse cara aqui, ele está normalizado a 1. Esse aqui vai dar a mesma coisa com cosseno ao quadrado aqui. Esses caras somam 1, vai sobrar cosseno ao quadrado, vai somar 1 também, mas vai sobrar um R aqui. Então, o módulo desse cara aqui é R. E se você fizer a brincadeira com esse aqui, você vai ver que vai ficar R quadrado seno θ, esses caras somam a 1, mas sobra R quadrado seno θ. Então, você vê que esses objetinhos aqui, se eu for calcular a matriz, essa matriz aqui, G, explicitamente para eles, vai ficar assim. Por simplicidade, eu vou adotar a seguinte ordem. 1 é R, 2 é θ e 3 é φ. Né? Então, quando eu adotar a minha matriz G e J, ela vai ficar assim. Dá para ver que o produto entre esses dois caras aqui é 0. Né? Os produtos entre qualquer dois desses daqui vai ser 0. Só que a norma deles a gente acabou de calcular aqui de cabeça. Tá certo? Então, você vê que a norma do primeiro cara, que é o ER com ER, dá 1. E o produto dele com os outros dá 0. É a mesma coisa dos produtos dos outros com ele, porque é simétrico. Certo? Esse cara aqui vai ter norma R quadrado. Tá certo? Que é a norma desse cara aqui, ó. Norma não, né? O produto dele com ele mesmo é o quadrado da norma. Né? Então vai ter um R quadrado aqui e aqui, porque é simétrico e esse cara é ortogonal aos outros. E finalmente o outro vai ser assim, R quadrado seno θ quadrado. Tá certo? Então vocês veem que a nossa métrica aqui, ela continua diagonal, tá certo? Mas agora os elementos da diagonal dependem de qual elemento da diagonal eu estou falando. Se for o 1, é 1. Se for o 2, 2, é R quadrado. Se for o 3, 3, é o R quadrado seno de θ quadrado. Tá certo? É claro que você pode normalizar esses objetos aqui. Então, na literatura, vocês vão encontrar frequentemente, principalmente nos livros de eletro, você vai encontrar esse vetor sem o R daqui e esse vetor sem o R seno θ, porque ele foi normalizado. Você tirou esse pedaço aqui dele. Certo? Só que existem diversas razões para você não tirar esses caras, tá certo? Ou seja, quando você trabalha nessa base, essa base é uma base holonômica. Essas bases elas são mais naturais, porque elas não envolvem um processo de normalização a posteriori, certo? Ou seja, essa base ela está naturalmente adaptada ao sistema de coordenadas. Quando você normaliza ela, você tem ela adaptada ao sistema de coordenadas mais uma normalização. Você está introduzindo mais uma informação, tá certo? Então, por exemplo, se você for calcular na relatividade restrita ou geral, ou até na mecânica usual, mas se você for trabalhar com essas bases aqui, você vai ver que quando você normaliza, a forma que você constrói os operadores diferenciais, tipo nabla, laplaciano, fica mais difícil de calcular do que se você calcular dessa forma. Tá certo? Não vou entrar nos detalhes aqui, mas só para dizer que existem, às vezes, razões externas ao que você está fazendo para você usar uma base que não seja normalizada. Tá certo? Mas o ponto é, independente dela ser normalizada ou não, a diagonalização dela é uma coisa dada. Tá certo? Você sempre pode diagonalizar esses objetos. Certo? E por que eu estou falando isso? Porque se a gente quiser seguir esse cara aqui e quiser construir o produto interno mais geral possível entre duas funções, você poderia imaginar o seguinte. Pensa naquele espaço original que eu coloquei. Eu tenho F e eu tenho G aqui. Então, esse cara, como é que ele vai ser? Ele vai ser uma integral dx, dx'. Lembrando, ó, dois índices. Da mesma forma que eu tenho o i e o j aqui. Tá vendo? E aqui eu vou ter f estrela, tá certo? De x, g de x', não, g ficou ruim, né? Por causa do g daqui. Vou botar h. Tá? H de x', e aqui vai ser um g de x e x'. Tá certo? Seriam os elementos dessa métrica agora no espaço das funções. Tá certo? Esse cara aqui, ele faz o mesmo papel desse cara aqui. Ok? Em geral, os nossos operadores diferenciais, eles são locais. No sentido de que os operadores diferenciais só dependem do valor da função num ponto e na redondeza dela. Naquela redondeza no sentido de derivada, tá certo? Então, essas métricas que dependem de dois pontos, digamos, finitamente distantes simultaneamente, elas acabam não sendo muito úteis, tá certo? Que seria a versão não diagonalizada desses caras aqui.
Então, em geral, o que a gente vai fazer é que a gente vai supor que qualquer que seja a base que a gente está trabalhando aqui, ela já foi ortogonalizada, mas ela não foi normalizada. Tá certo? Nesse sentido, o que eu posso dizer é que eu posso dizer que esse cara aqui, o seu G, que a gente vai trabalhar, de x e x', pode ser escrito como um peso, que seria o valor de G na diagonal, de x, delta, de x menos x'. Que é o quê? Em vez de eu simplesmente dizer que esse cara é uma delta de Kronecker, eu digo que esse cara é uma certa função vezes a delta de Kronecker. Que é exatamente esse caso aqui, ó. Isso aqui é uma função de i, quando i é igual a 1, essa função dá 1, quando i é igual a 2, essa função dá R2, e quando i é igual a 3, essa função dá R2 sendo de θ quadrado. Tá certo? É uma função do índice. Aqui o índice é um negócio contínuo, tá? Mas continua sendo índice. E essa função aqui vai fazer o papel da métrica, tá certo? E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente vai agora procurar um produto interno que nos interesse no momento que nós estivermos trabalhando com um certo operador diferencial. Certo? Até aqui, pessoal. Tá tranquilo? Maravilha. Deixa eu ver, não trouxe mais. Ah, tá aqui. Pode falar. É como se... Ó, tá vendo que nesse caso aqui, o exemplo que eu dei, o meu G é igual a esse delta aqui, né? Mas é como se eu estivesse querendo fazer o seguinte caso. Aqui, nesse caso aqui, ó, você pode ver que essa matriz é igual a WI vezes delta IJ. Tá certo? Esse WI aqui é o peso. Se vocês forem procurar no livro de eletro, eles dão um nome de fator de forma para esse cara aqui, eu acho. Tá certo? E às vezes eles botam isso aqui ao quadrado, porque isso aqui geralmente é uma coisa positiva. E aí você encontra várias fórmulas gerais para encontrar, por exemplo, o nabla, né, o gradiente, o laplaciano, tal, em termos de fatores de forma. Certo? Ou seja, qualquer métrica que seja diagonal, mas não ortogonal, ortogonal, mas não normalizada, ela vai poder ser escrita assim. Não é uma geometria curva, tipo, as geometrias curvas elas têm métricas que não são diagonais. Na verdade não, cara. Na verdade você sempre é capaz de diagonalizar, mesmo a geometria mais curva e complicada que exista, você sempre é capaz de diagonalizar as métricas. Porque isso vem simplesmente do fato disso aqui ser um tensor de segunda ordem simétrico. E como tal você pode, e por causa disso você consegue diagonalizar. Se pegar um livro de álgebra linear mais antigo, mais completo, ele vai provar assim, qualquer transformação bilinear, qualquer tensor bilinear, ele vai ser diagonalizável. Certo? É uma coisa mais geral. O mais complicado, na verdade, isso aí foi um problema resolvido lá para trás, né, com a geometria diferencial, é justamente você conseguir pegar uma métrica dessa aqui e descobrir se ela representa um espaço euclidiano, mas numa coordenada esquisita, ou se ela é realmente uma métrica que representa um espaço curvo. Porque pensa bem, a gente está pegando um espaço euclidiano, então a gente fala assim, ó, eu tenho aqui meu espaço euclidiano, pensa que esse cara aqui é o meu espaço real de fato, certo? E eu falo que as coordenadas são assim, andei nessa direção, aumentou y, andei nessa direção, aumentou x, e andei nessa, né, aqui, y, x e z. Andei nessa direção, aumentou z, tá certo? E aí eu uso isso como coordenadas, ou seja, os metros que eu andei em cada uma das três direções são as coordenadas. Mas eu podia fazer a coisa mais louca do mundo aqui, eu poderia falar, não, ó, eu pego aqui um seno que vai nessa direção, e aí pego isso aqui como sendo, né, o ângulo que eu andei aqui para cá, vai ser a posição do seno nesse plano, aí uma outra coordenada aqui que vai exponencialmente, e uma outra coisa maluca aqui. Né? Então eu posso pegar e colocar coordenadas no meu espaço do jeito que eu quiser. Se eu colocar coordenadas de um jeito bem maluco, com certeza a minha métrica vai ser totalmente doida. Assim, totalmente doida. Vai ser bem complicada, vai ter funções aqui que vão depender desses parâmetros, entendeu? Como é que eu sei, então, se essa métrica esquisita que eu estou trabalhando é uma métrica plana, escrita em coordenadas esquisitas, ou se ela é de fato uma métrica de um outro espaço? Tá certo? Aí, como eu disse, isso foi resolvido na geometria diferencial,
calculando os objetos geométricos. Então você calcula o transporte paralelo e você calcula o tensor de Riemann. Se o tensor de Riemann deu 0, então você sabe que classe de geometria você está trabalhando, entendeu? Então você interpreta a geometria calculando o tensor de Riemann associado a ela. Entendeu? Mas essa é a brincadeira. Professor, aí nesse coeficiente de peso, no primeiro exemplo, ele seria o mesmo em qualquer lugar do espaço? Não, o peso depende, ó. Depende. Né? Esse caso aqui, o peso depende de R, θ e φ. Ele depende trivialmente de φ, mas ele depende. E aí, no caso, a dependência de x também mostraria que seria... Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, deixa eu organizar aqui isso aqui. Essa é a métrica. Pensa o seguinte, você tem aqui o espaço tridimensional, tem uma origem, aí você anda numa certa direção. Aí você parou agora nessa direção, nesse ponto do espaço. Neste ponto do espaço, você tem 3 vetores. Você tem um vetor que aponta para a direção radial, o θ e φ, certo? Esses 3 caras são a métrica de um dos pontos do espaço. Que é uma outra coisa que a gente veria em geometria diferencial, é que um espaço ele tem uma métrica em cada ponto dele. Porque em cada ponto do espaço você tem um outro espaço vetorial, que é o espaço das velocidades. Tá certo? E esse cara aqui, ele te dá uma métrica diferente para cada ponto do espaço. Aqui eu não tenho 2 espaços colados um em cima do outro. Eu poderia ter se eu estivesse fazendo uma coisa extremamente mais complicada. Mas nesse caso é só um espaço vetorial. Então a métrica não tem como depender de uma outra coisa, entendeu? Esses caras aqui não podem ser interpretados como esses aqui. Esses caras têm que ser interpretados como esse aqui. São as direções do seu espaço. Tá certo? Esses, como assim esse espaço? Não entendi. Você falou de dimensões ou direções, professor? Direções. Então, aqui embaixo tem 2 direções? Não, são infinitas direções, porque aqui eu tenho 1, 2 e 3. Aqui eu tenho todos os reais. Certo? Mas, bom, justamente, o que eu estou falando para vocês é para justificar o fato de que nós vamos nos restringir a estudar métricas nesse formato aqui. Tá certo? Que vão ser as métricas importantes para o problema de Sturm-Liouville, tá certo? Mas só queria mostrar para vocês que isso não é uma coisa arbitrária, tá certo? Tem uma razão por trás da gente fazer a construção dessa forma, tá? E que é natural, dada a estrutura do que a gente está fazendo. Okay? Tá aqui. Então vamos voltar aqui para o nosso problema. E vamos ver então que o nosso espaço de Hilbert agora, pessoal, ele vai ser dado por esse espaço aqui, das funções infinitamente diferenciáveis de A a B, né? A gente faz esse espaço, a gente usa esse aqui, mas em princípio poderia ser um pouco mais complicado, tá? Mas não vem muito ao caso. Uma soma e um produto para ser um espaço vetorial, né? E o nosso produto interno, a gente vai dizer que vai estar definido por um peso W, que a gente não sabe qual é ainda. Ok? Então, veja, se eu calcular agora, né, eu pego F e H pertencentes a esse meu C aqui, né, AB, e vou definir meu produto interno, F, H, definido por integral de A a B, de dx, vou botar o dx no fim, F estrela de x, H de x, W de x, dx. Tá certo? Eu defino aqui o meu produto assim. E aí eu acabei de falar todos esses argumentos para justificar que eu vou usar o produto dessa forma. Certo? Então, só fazer uma coisa. Pronto. Então, vejam. Agora, como é que eu uso essa liberdade? Para que eu tenho essa liberdade? Né? Então vamos voltar para o problema que nós começamos a resolver lá no começo do curso. Né? Como é que a gente fez isso? A gente fez o seguinte. Né? A gente tinha um problema do tipo operador diferencial, né? Calculado em y igual a 0. Certo? Como eu falei para vocês, eu posso pegar esse operador diferencial que a gente definiu, né? Essa equação aqui escrita explicitamente fica y duas linhas mais p1 y' mais p0 y
igual a zero, tá certo? Mas veja, essa aqui é uma função qualquer, né? Tem aquelas restrições que vai fazer essa função me dar pontos ordinários ou pontos singulares regulares e por diante, mas em princípio é só uma função. Então eu posso simplesmente redefinir meu problema assim, y linhas mais P1 y' mais P0 menos lambda, né? Y vai ser igual a lambda y, tá certo? E eu vou dizer que eu vou trabalhar com esse operador, eu vou estudar esse operador diferencial aqui agora, certo? Vou redefinir o meu D como sendo ele, tá certo? Meu D, y, né? De forma que eu quero resolver esse problema aqui agora. Tá? Eu redefini o meu dy aqui. Meu dy, meu dt, tá certo? Mas como eu falei para vocês, que tipo de problema é esse aqui? É um problema de autovetor, né? E como é que a gente conecta essas coisas todas? Porque ainda estou confundindo. Não é a mesma coisa, então. O operador C redefiniu, mas esse não é o mesmo. Você pode pensar que... Isso. Você pode pensar que as duas coisas coincidem se eu escolher lambda igual a zero. Tá? Ou você pode pensar, por exemplo, lembra como é que é o P0 da função de Bessel? Vocês lembram? Menos 1... tem um x, isso. Menos... agora eu não lembro se é isso? Da função de Bessel? Eu não lembro se... É que eu já dividi, então ele tem um polo duplo ali, né? Então é isso mesmo. Não, esse aqui não é um bom exemplo. Deixa eu pegar... Qual é o P0 da função de Legendre? A função de Legendre é só L mais... usei lambda, né? Lambda mais 1, não é isso? Então... Nesse caso, o meu P0 já é só uma constante, entendeu? Aqui está ruim, deixa eu botar L para não confundir com aquele. É menos? Então, no caso de Legendre, isso tem que ser menos. No caso de Legendre, eu tenho o P0 dado por isso aqui. Então você pode ver que eu posso jogar todo o meu termo que é proporcional a y para o lado direito e ter uma expressão desse tipo aqui já. Tá certo? Em geral, eu vou estar trabalhando com operadores diferentes, tá certo? Mas estudar todos os autovetores do operador, às vezes ajuda você a encontrar o autovetor de alto valor nulo, que seria o cara com lambda igual a zero, tá certo? É porque, veja, o que a gente vai descobrir quando a gente for resolver o nosso problema de equações diferenciais parciais é que o operador que a gente encontra, ele vai ser definido a menos de uma constante. E essa constante ela vai fazer exatamente o papel de um lambda aqui. Ou seja, a gente vai querer resolver uma certa equação diferencial ordinária para várias constantes diferentes, que vão, né, coincidir com esse alto valor aqui. Deixa eu falar de uma outra forma, então, já que isso aqui está ficando complicado. Então, esquece tudo que eu falei até agora. Vamos começar de novo. Do começo, né? Não. A gente tem essa estrutura aqui, tá certo? E eu quero estudar um problema de alto vetor e alto valor nesse espaço aqui, tá certo? E esse problema de alto vetor e alto valor vai ser dado assim, dpy igual a lambda y, tá certo? Então não falei nada ainda dos problemas que a gente estava resolvendo lá no passado, tá certo? E que a gente vai querer estudar núcleos, né? A gente vai querer estudar operadores diferenciais que sejam escritos dessa forma, né? Ou seja, esse cara aqui vai ser d2 dx2 mais p1 dx mais p0. A gente quer estudar operadores nessa forma aqui, tá certo? Só que a gente não só quer estudar esses operadores dessa forma, a gente quer encontrar esses autovetores aqui,
Tá certo? Então a ordem, eu mudei a ordem da minha explicação. A gente está trabalhando com isso, a gente quer estudar essa classe de operadores, e essa classe de operadores, para a gente estudar elas, a gente vai ter que estudar equações desse tipo. Só que equações desse tipo, dpy igual a lambda y, vão ser escritas assim, y duas linhas, mais p1 y' mais p0y igual a lambda y, tá certo? Só que a gente pode estudar problemas desse tipo. A gente joga esse cara para esse lado aqui. Então vai ficar assim, y duas linhas mais p1 y' mais p0 menos lambda y igual a zero. Só que esse é exatamente o tipo de problema que a gente sabe resolver pelas técnicas que a gente viu no começo do curso. Tá certo? Então, em vez de eu pegar o que a gente viu no começo do curso e arrastar até onde a gente está, o que a gente vai fazer agora, eu fiz o contrário. Eu peguei o que a gente vai estudar agora e mostrei como que ele pode se reduzir ou como que a gente pode colocar num formato onde a gente consegue aplicar as técnicas que a gente viu no começo do curso. Tá melhor? Ou seja, a gente quer resolver esses problemas aqui. Mas para resolver esses problemas, a gente pode reescrevê-los assim e aplicar as técnicas de Frobenius. Beleza? E por que a gente quer resolver esse problema aqui, pessoal? Vamos ver isso agora? Então, vamos lá. Eu tenho um produto interno, né? E eu tenho um certo operador diferencial aqui. Então, eu posso fazer a seguinte pergunta. O que acontece se eu pegar o meu F e aplicar o meu produto interno aqui, um certo G? Ou seja, o que acontece agora com o produto interno da minha G transformada por esse operador na direção de F? Certo? Bom, é claro que isso vai depender do operador diferencial, mas eu posso fazer a seguinte pergunta. Será que existe um segundo operador que também faz transformações nesse espaço aqui, mas que eu possa usar nesse produto interno dessa forma? dp. Esse cara aqui eu vou botar a dj. Eu não vou botar a cruz mesmo, que é o que o pessoal usa sempre, mas aqui eu não queria... Eu não vou induzir vocês, não. Vou botar a dj aqui. Tá certo? É um outro operador, tá? Não é mais um operador dp, é uma outra coisa qualquer, que eu não sei qual é ainda, tá certo? Mas eu posso aplicar essa transformação na F e pegar o produto com a G. Será que eu consigo encontrar, para qualquer operador dp, um outro operador de forma que essas igualdades, essa igualdade seja verdadeira para qualquer que seja a F e a G? Se eu conseguir fazer isso, tá certo? Esse operador vai se chamar adjunto do dp. Tá certo? Então você vê que para definir um operador adjunto, eu preciso de um produto interno. Se eu não tenho um produto interno, eu tenho um certo operador, eu só tenho ele, ponto final. Se eu tenho um produto interno e um operador, eu posso perguntar qual é o operador adjunto a ele. Tá certo? Eu não vou provar, mas sempre existe um adjunto, tá certo? Pelo menos nos casos que a gente vai trabalhar, sempre para qualquer espaço desse tipo que a gente esteja trabalhando, dado um dp, vai existir um adjunto. Tá certo? E dentro dos operadores que tenham adjunto, no caso que a gente vai trabalhar todos, existe um subconjunto de operadores especiais, que é o subconjunto onde dp, adjunto, é por acaso igual a dp. Tá certo? Então, dado um conceito de produto interno, eu posso definir, dado um operador, o seu adjunto. Eu posso pegar a classe de todos os operadores possíveis no meu espaço e encontrar aqueles que satisfazem isso aqui. São os autoadjuntos. Tá certo? Você vê que o caráter autoadjunto, ele não tem a ver com o operador separadamente. O autoadjunto, ele tem a ver com o produto interno. Tá certo? Que por sua vez, está associado a uma certa classe de funções. Ok? Maravilha. Por que eu estou interessado em operadores autoadjuntos? Por causa do seguinte. Digamos que o meu operador seja autoadjunto. Então eu posso calcular eu estou falando F e G, né? Digamos que eu pego aqui e encontro autofunções do meu operador autoadjunto, tá certo? Então, vou dizer que esse cara aqui aplicado no certo F alfa é igual a alfa F alfa. Certo? É um problema de autofunção, de autovetor e autovalor aqui. Beleza.
E eu vou dizer que esse cara também é autoadjunto, tá certo? Como que eu posso usar esse cara aqui? Vamos lá. Eu posso dizer o seguinte, eu pego um outro autovetor com alfa linha e dp com f alfa, tá certo? Mas aí, como ele é um autovetor, eu posso usar essa expressão aqui e substituir aqui. Alfa é um número, sai do meu produto interno e esse cara vai ficar assim. Alfa, f alfa, linha f alfa. Alguma dúvida até aqui? Porém, eu estou dizendo que esse operador ele é autoadjunto. Então, essa expressão ela é igual, ela é idêntica a essa aqui. Certo? Isso é igual a isso. Mas isso aqui é também um autovetor, só que com autovalor alfa'. Só que ele está na entrada da esquerda. E na entrada da esquerda, qualquer número sai complexo conjugado, que a gente viu lá atrás. Então vai ficar assim, alfa', complexo conjugado, f alfa', f alfa. Certo? Mas isso é igual a isso, então eu posso igualar esse cara com esse. Mas esse pedaço é igual a esse. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter alfa menos alfa' estrela vezes f alfa, com linha aqui, é igual a zero. Certo? Eu posso fazer duas análises dessa expressão. Primeiro, considerando que alfa é igual a alfa'. Vamos lá. Alfa menos alfa estrela, f alfa igual a zero. Mas uma das propriedades que a gente exigiu para o nosso produto interno é que ele nunca dá um zero, a não ser que a minha f seja o vetor nulo. Tá certo? Mas eu estou supondo que esse cara aqui existe, não é trivial a solução dessa equação. Tá certo? Então, meu f é um vetor não nulo. Se ele é um vetor não nulo, as características do produto interno me garantem que esse cara aqui é maior que zero. Mas se esse cara é maior que zero, a única coisa que me sobra é que isso aqui seja igual a zero. Ou seja, quando o seu operador, que foi definido como autoadjunto a partir de uma definição de um produto interno, né, quando você calcula o autovalor dele, você descobre que o autovalor dele tem que ser alfa igual a alfa estrela. Ou seja, ele tem que ser real. Então, operadores autoadjuntos têm autovalores reais. Legal. Então, eu posso fazer uma segunda consideração. Eu posso pegar aquela mesma expressão, já usar o fato de que os autovalores são reais e reexpressar de uma seguinte forma. Eu pego essa mesma expressão aqui, então vai ficar assim, alfa menos alfa', f alfa', f alfa igual a zero. Tá certo? Bom, mas por hipótese, pessoal, eu estou dizendo que alfa é diferente de alfa'. Né? Eu fiz primeiro a hipótese de que alfa era igual a alfa'. Encontrei que alfa tem que ser real. Agora eu acabei de fazer a hipótese de que alfa é diferente de alfa'. Então isso aqui é diferente de zero por hipótese. Ou seja, isso aqui tem que ser igual a zero. Então os autovetores dos operadores autoadjuntos são naturalmente ortogonais. Tá certo? Então vocês vejam, pessoal, que o estudo dos autovetores de um certo operador diferencial, ele te dá informações que misturam as características do operador diferencial e as características do produto interno. Tá certo? E a gente vai ver que essas duas coisas vão ser extremamente importantes. Lembra que eu expliquei para vocês que o operador diferencial ele é uma coisa que diz como que um pedaço se conecta com o do lado, que se conecta com o do lado, assim por diante? E as bordas estão definidas de alguma forma? As bordas vão estar definidas assim, de forma bem simplificada. O conceito de borda está presente no seu produto interno, tá certo? Enquanto o operador diferencial te diz como uma coisa se conecta à outra. É só quando você especifica o produto interno e o operador diferencial que você tem resultados bem definidos. Tá certo? Ok. Agora, quando eu estou trabalhando com um problema qualquer, digamos eu estou aqui, eu peguei o meu DP, e ele é assim, y, vou botar aqui porque é mais rápido de escrever, y duas linhas, mais P1y, linha mais P0,
Y, né? Esse é o meu operador diferencial. Eu, a priori, não tenho nenhuma razão para escolher um produto de um jeito ou de outro, né? Mas eu posso fazer o seguinte: será que eu consigo adaptar o meu produto interno para forçar o meu operador a ser autoadjunto? Eu estou invertendo a ordem da coisa. Será que eu posso procurar em todas as noções possíveis de produto interno aqueles onde o meu operador seja autoadjunto? Tá certo? Quando vocês forem ver mecânica quântica, vocês vão ver que na mecânica quântica, por postulado, a gente diz que os operadores são descritos por... os observáveis são descritos por operadores autoadjuntos. Então, se você quer descrever alguma coisa na mecânica quântica, você precisa de um operador autoadjunto. Então, o fato dele ser autoadjunto é a imposição inicial. O produto interno em si é irrelevante. Ele não está nos axiomas. Quem está no axioma é o caráter autoadjunto. Então, eu posso mexer no meu produto interno para encontrar onde o que eu quero descrever como um observável físico seja autoadjunto. Tá certo? É uma certa inversão da brincadeira aqui. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai ver, para essa classe de operadores diferenciais de segunda ordem, que são extremamente importantes para a física, como que a gente adapta o nosso peso W para que ele nos leve um dp qualquer, nos leve um dp que seja autoadjunto. Ok? É um pouco confuso, eu sei, mas está razoavelmente compreensível? Só, professor, esse alfa são as possíveis... É um coeficiente que está multiplicando a função ou é as variáveis da função? Esse é o alto valor. O alfa aqui são os autovalores, né? Eu poderia ter feito uma notação um pouco mais complicada, assim, lambda alfa. É porque, às vezes, não é conveniente você usar o próprio valor como rótulo. Tá certo? Tudo bem. Isso mudaria um pouquinho aqui, assim. Isso. E aqui. Eu vou explicar um pouco melhor isso agora. Então, eu falei que são os mesmos, e aí vai ficar assim. Tá certo? Esse cara tá aqui, o alfa daqui é só o rótulo, aqui vai ficar lambda alfa linha, tá certo? E aí a gente segue as mesmas coisas que a gente falou antes. Então, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que por acaso a gente descobre que os autovalores por exemplo, dos polinomes de Legendre, a gente vai ver que os autovalores que são interessantes para a gente vão ser na forma L vezes L mais 1. Tá certo? Onde L é um número inteiro. A gente vai descobrir isso uma hora. A gente já viu isso mais ou menos na hora que a gente viu que as funções de Legendre elas se tornam finitas nos dois polos, norte e sul, quando a gente escolhe aquele lambda, no caso, agora L, sendo um número inteiro. Tá certo? Isso vai permanecer verdade assim. Então, a notação que eu tinha proposto antes era uma notação onde eu escreveria assim, F de L vezes L mais 1. Ou seja, eu boto o próprio valor o próprio autovalor associado à autofunção como rótulo. De forma que quando eu aplicar o meu dp aqui, isso aqui vai dar L vezes L mais 1. Tá certo? F de L vezes L mais 1. Só que frequentemente a gente vai fazer, na verdade muito mais comumente, essa notação aqui, ó, onde a gente vai aqui manter só o L, ou seja, a gente vai dizer que o F tem só o rótulo L, e a gente vai dizer que lambda de L que é igual a L vezes L mais 1. Tá certo? É só uma questão de notação, tá, pessoal? Essa notação é mais fácil de provar coisas, mas na hora que você vai usar na prática, os autovalores às vezes são funções complicadas do rótulo aqui. Então, para você não carregar um F com um negócio gigantesco aqui, você comprime num outro cara qualquer, tá certo? Quando você for calcular as altas energias do átomo de hidrogênio, aí você vai chamar esse cara, em vez de chamar lambda de alfa, você vai se chamar E de N. Isso aqui vai ser menos Rydberg dividido por N quadrado. Então, você não vai ficar escrevendo assim, autovetor psi de menos Rydberg sobre N quadrado. Você escreve só psi de N.
Entendeu? De forma que o valor da alta energia para esse cara vai ter esse valor aqui que depende dessa forma de N. Certo? Mas é só uma questão de notação, não tem nada de fundamental aqui. É só uma questão de conveniência numa situação e outra, tá? Maravilha. Então vamos lá, vamos fazer essa conta e vamos ver o que acontece. Né? O que acontece quando eu calculo o seguinte? Eu pego o meu F aqui e boto aqui. Pessoal, eu vou voltar a usar G para não ficar para usar minhas notinhas, tá? Então esquece aquele G lá, foi só para dar um exemplo da métrica, tá? Aqui G vai voltar a ser uma função do meu espaço, certo? Ou seja, G aqui é pertencente ao meu espaço de Hilbert também, tá? O meu F e o meu G. Beleza, então eu tenho um produto aqui de F com G e eu vou querer calcular isso aqui, df. Ok? Maravilha. Esse negócio aqui vai ser integral de F, abre parênteses, eu vou botar uma estrela aqui. Pessoal, eu não vou escrever o argumento sempre não, porque são expressões longas, tá? Se eu escrever o argumento de tudo, vai ficar um negócio infinito. Então vai ficar assim. E por completeza, eu vou escolher o meu operador diferencial com P2 aqui, não trivial, tá? Ou seja, pode ter uma função aqui multiplicando a derivada segunda também. Tá? Lembrando de tudo aquilo que a gente viu sobre para classificar os pontos, tem que dividir por P2 e tal. Aquilo tudo se mantém. Mas só para que a gente escrever o operador diferencial de uma forma mais expressiva, a gente bota dessa forma. Então, aqui vai ficar assim. P2, G duas linhas, mais P1, G', mais P0, G, dx. Certo? Bom, pessoal, o que a gente precisa fazer? A gente precisa comparar esse cara com esse cara aqui, ó. dpf e g. Que vai ser razoavelmente diferente, né? Vamos lá, isso aqui vai ficar assim. Aqui é integral sempre de AB, né? De AB. E vai ficar assim. P2, F, duas linhas, mais P1, F', mais P0, F, tá certo? Vezes G, dx. Opa! W, dx, W, dx. Tá certo? W é o peso, né? É a função peso que define meu produto interno, que eu ainda não especifiquei qual é. E tem um complexo conjugado aqui. Certo? Veja, a gente continua mantendo o caso de que nós estamos trabalhando com equações com funções aqui, mas essas equações ainda são reais, tá certo? Ou seja, essas funções aqui podem ser funções complicadas, mas são funções reais ainda, tá certo? Então, quando eu tirar o complexo conjugado aqui, o complexo conjugado vai vir só para f, ou seja, eu posso tirar ele daqui e botar ele aqui, tá? Complexo conjugado da derivada é igual a derivada do complexo conjugado, tanto faz, tá? Esse cara vem para cá e esse cara vem para cá. Maravilha, mas me parece bem difícil sair daqui e chegar aqui, né? Porque eu quero que essas duas coisas sejam iguais. Mas aqui o meu operador diferencial está atuando todo em G. E aqui os meus operadores diferenciais estão atuando todos em F. Como é que a gente faz para sair de uma expressão para outra? Vamos fazer o seguinte. A gente vai manter essa aqui na nossa mente, mas vai esquecer ela por um instante, e a gente vai começar a massagear essa de cima para ver se a gente consegue se aproximar da de baixo. Ok? Então vamos começar com o primeiro termo. A gente vai ter um termo assim, ó, F estrela. É esse F estrela com todos os três termos. Então tem o F com esse, F com F, esse F com esse termo, com esse, e todos eles multiplicados por W. Certo? Então eu tenho esse cara aqui, P2, G duas linhas e W. Ok? Como é que a gente faz para tirar a derivada de um cara para o outro? Regra de Leibniz. Né? Então a gente vai escrever esse negócio assim. Ó. Eu tiro a derivada do G e boto em todo mundo. Só ver. Boto em todo mundo, vai ficar assim. F estrela, P2, G', W. Boto a linha aqui. Ok? Bom, mas se eu for aplicar a regra de Leibniz, vai dar a derivada desse vezes esse, que é o termo que eu tinha, mas eu vou aparecer um monte de termo novo aqui com as regras de Leibniz, aplicadas sucessivamente. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou subtrair esse termo extra, que é G', a derivada do resto. F estrela,
P2W'. Todo mundo concorda? Ó, derivada, pensa que é isso vezes um fator só. Digamos que eu chamei esses três fatores multiplicados de A. Então vai ficar a derivada de G' vezes A, que é o que eu tenho, mais a derivada de A vezes G', que eu subtraio. Ok? Então, esse lado fica sendo igual a esse aqui. Se você quiser jogar esse cara com menos para cá, você vai ver que é a regra de Leibniz, certo? Ok. Maravilha. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Deixa eu só ver a ordem que eu vou fazer as coisas aqui para não ficar complicado. Ok. Eu ainda tenho derivada nesse G aqui. Eu quero tirar a derivada do G totalmente, tá certo? Então vai ficar assim. Isso aqui vai ficar F derivada de F P2 G W' menos G, deixa eu ver, isso, menos G, a derivada do resto aqui, F estrela, P2, W, linha. Tá? Eu peguei o que está aqui dentro. Deixa eu só ver se era isso que eu queria fazer mesmo, porque eu acho que não era, não. Não, estou fazendo besteira, pessoal. Sabia que eu estava fazendo a ordem errada. Ó, o interesse é... A gente tem dois interesses. A gente quer tirar as derivadas do G e colocar no F, maravilha. Só que os termos de derivada total, a gente sabe que também eles não vão influenciar no meu produto interno. Porque na hora que eu escrever um termo desse aqui em termos de uma derivada total, ele vai deixar de aparecer dentro da integral e vai aparecer só nos extremos. E a gente deixa isso para depois, tá certo? Então esse termo aqui, a gente pausa, a gente vai trabalhar com ele depois, mas por enquanto vamos deixar ele quietinho, porque ele já é um termo de derivada total, tá certo? O que a gente precisa fazer é se livrar desse G aqui, ok? Então vamos lá. Então, ó, veja, esse termo ele já existe, tá bonitinho. Então vamos deixar ele quietinho aqui, tá certo? P2, G', W. E esse cara aqui, ó, eu vou escrever novamente como uma derivada total menos o termo extra, certo? Então, o termo de derivada total vai ficar assim, menos G, F estrela, P2W. Aí é uma derivada total nesse, mas tinha uma derivada total nesse também, eu boto junto, tá certo? Menos o termo extra, ou seja, é esse cara aqui, fica a derivada de tudo, menos mais G, F estrela, P2W, duas linhas. Ok? É uma continha um pouco chata, mas como eu estava falando no curso de física, de mecânica quântica, a física e a matemática contém um número finito e não muito grande de truques. E essa conta aqui evidencia alguns desses truques. Então vale a pena a gente fazer uma vez na vida para ver como essas coisas funcionam. Ok? Então veja, pessoal, eu tenho um termo aqui de derivada total e eu tenho quase o que eu quero aqui, ó. Mas ainda tem uma chatice do fato de ter o P2 e o W aqui no meio dessa brincadeira, certo? Então, ok. Não, ele vai influenciar, mas ele vai influenciar de uma forma diferente. Ou seja, quando eu pegar um termo, veja, esse pedaço aqui é isso vezes isso vezes isso. Certo? Ou seja, isso aqui é um dos fatores da integral. Esse cara aqui, que são esses termos todos que eu falei, ele se transforma numa derivada total, mas esse termo aqui. Esse termo aqui vai ficar integral da derivada. Então ele vai influenciar, mas ele vai influenciar só com o termo de superfície. Então a gente vai deixar o termo de superfície para lidar no fim. Vamos esquecer eles por enquanto, certo? Vamos lidar só com os termos que não são de superfície. Então esse termo ficou assim. O próximo termo que tem derivada é esse aqui. O último é fácil, porque você vê, o último é multiplicação por P0. Se eu multiplico esse cara por P0 por esse, eu posso muito bem botar o P0 multiplicando o F primeiro, tanto faz. Somente porque o P0, P1 e P2 são reais. Então se eu botar dentro do complexo conjugado ou fora, dá no mesmo, certo? Então eu preciso lidar mais com aquele último cara lá, que vai ser F estrela,
P1, G', W, né? E é o mesmo truque que a gente vai precisar fazer uma vez só. Vai ficar F estrela, P1, G, W, linha, menos F estrela, P1, W, G. Pessoal, se vocês forem refazer essas contas, e eu sugiro que façam, é o tipo da conta que se você fizer de uma forma sem pensar, simplesmente fazendo linha a linha, você não vai chegar no fim nunca. Se você abrir todos esses termos aqui, ó, se você sair aplicando as derivadas aqui, você vai ter 300 termos por linha e você com certeza vai errar o sinal, vai esquecer termo e tal. Então, é o tipo de conta que você tem que ser preguiçoso no bom sentido. Tem que ter preguiça de escrever muito termo, por causa disso você pensa melhor para organizar a conta de forma que faça sentido, entendeu? Ok. Então eu vou chamar todo mundo aqui, ó, de termo de superfície, vão ser esses caras aqui, ó. Veja, tá vendo? Esse cara aqui tem uma derivada total nele e esse cara aqui tem uma derivada total nele. Então eu vou chamar o S desses caras aqui todos, tá certo? Então vai ficar assim. G' é aquele termo de lá, tá? Eu vou só reescrever de uma certa ordem aqui que vai ser importante. G', F estrela, P2W, menos G, que é aquele outro termo ali, menos G, F estrela, P2W, linha, né? Que é esse termo aqui, que faltou a linha aqui, né? Quando eu tirei a linha daqui, tinha essa linha aqui. Eu esqueci dela aqui, tá? Ok. E eu tenho esse último termo aqui. Mais, que é fácil, né? G, F estrela, GF estrela, P1W. P1W. Ok? Então, como é que fica a nossa integral agora, pessoal? Vai ficar assim. F dPg vai ser igual a integral, abre um colchete, S', que é essa brincadeira toda aqui, né? Mais G, F estrela, P2W, duas linhas, né? Que é esse termo aqui, menos esse pedaço aqui, que falta uma linha em algum lugar, falta linha aqui, né? Falta linha aqui, tá, pessoal? Menos G, F estrela, P1W, linha, que é esse cara aqui, mais o último termo, que é o termo mais fácil, que é simplesmente G, F estrela, W. P0, né? Estou esquecendo o P0 no último cara. Não, faço agora que eu não botei, tá? P0, W. Dx. Esse S' é a derivada disso? É derivada disso aqui. Que é o termo que aparece, ó, tá vendo? A derivada desse cara aqui mais a derivada desse cara aqui. Então é esse primeiro aqui, é esse aqui. Só escrito de forma a botar o G primeiro, tá? E a mesma coisa aqui. E o último termo é simplesmente esse vezes... Não, a derivada total, o último termo é só esse cara aqui. E aqui vão ser os termos que a derivada passou para o F, tá vendo? Ok. Mas a gente ainda tem um problema aqui, né? Vamos abrir esse cara. Deixa eu ver onde que eu abro para ficar... Vou botar aqui, eu acho que tem espaço. Então, integral. Aí eu abro um colchete. Cresce e somo. Então vamos lá. Derivada segunda de alguma coisa, a gente vai fazer o seguinte. A gente quer a derivada atuando em F. Eu não vou abrir a derivada desse negócio aqui. A derivada segunda de um produto de funções é a derivada segunda desse, mais a derivada segunda desse, né, vezes o outro, mais duas vezes a derivada desse vezes esse. Eu já fiz essa conta para vocês, tá? Se vocês nunca tiveram feito isso, façam uma vez, só para vocês fixarem na cabeça, certo? Então, eu tenho o meu S' aqui. Quando eu abrir esse negócio, vai ficar assim. G que multiplica. Né? Tá vendo que o G multiplica aqui, multiplica aqui, multiplica aqui. Então, eu vou botar um G multiplicando todo mundo. Então, vai ficar assim. F, duas linhas, estrela, P2W, tá certo?
mais 2 vezes F' estrela P2W estrela mais F estrela P2W, duas linhas. Tá certo? Então eu abri esse primeiro termo aqui. Ok? Agora eu vou abrir esse aqui. É fácil, o G já está de fora, vai ficar assim. F' estrela P1W, tem um sinal de menos, porque esse tem um sinal de menos aqui, e o outro também, que vai ser menos F estrela P1W linha. Ok? E, por fim, o último termo de sempre aqui, que vai ser esse cara que já está bonitinho. O G já botei fatorado aqui, tá? Vai ficar só F estrela P0W. Ok? Fecho parênteses, fecho o colchete. Então vocês conseguem ver um padrão aparecendo ali já, né? Ó, vamos continuar essa igualdade aqui e vamos reorganizar ela agora. Aqui é de A a B, né? A, B, certo? A, B, abre um colchete, S' mais G, abre parênteses. Vamos lá. Eu preciso dos caras que têm derivada segunda, de F, tá certo? Esses estão bons já, porque ó, o P2 vezes derivada segunda vezes o peso. É o que eu queria, joia. Então, já vou botar ele aqui. Deixa eu só ver a ordem que eu falei. Eu vou botar ele aqui. Então vai ficar assim. P2, F, duas linhas, estrela. Né? E o peso aqui. Então ele já está fazendo, ó, ele vai aparecer o primeiro pedaço do meu D aqui, né? Ok. Agora os termos que têm derivada primeira. Então esse aqui foi o termo 1, tá? Então esse cara aqui é o termo 1. Ok? Para formar o termo 2, eu vou ter esse cara e esse cara aqui. Então eu vou ter, deixa eu botar assim, o 2 aqui e esse cara aqui também compõe o meu termo 2. Tá certo? Vai ficar assim. Ó, esse cara já tem o P1, só que ele tem um menos aqui. Então ele está meio esquisito, tá? Então vai ficar assim. Mais F' estrela. E aqui vai ficar assim. 2 vezes P2W linha menos, esse é o termo 2, tá? Menos o P1W. Ok? Que é esse termo aqui. Ok? E por fim, eu tenho esses termos extras aqui. Eu tenho esse cara e esse cara aqui, que eu não queria que tivesse lá, porque eu queria que aparecesse só esse termo aqui, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses termos aqui e vou escrever assim. Os termos 3 vão ser os termos que multiplicam o meu F estrela aqui, certo? O meu F estrela ele vai ter o P2W, duas linhas, né? Eu vou ter esse termo aqui, de menos P1W linha, né? E vou ter o termo que eu quero, que é o termo de, eu já botei o F lá, que é só P0W. Ok? Bom, mas isso aqui não chegou no que eu quero ainda, porque esse cara aqui eu gostaria que fosse, isso tudo eu gostaria que fosse P1W, né? E aqui está aparecendo 2 vezes P, isso aqui, e esse cara aqui eu gostaria que fosse 0. Né? Seria o que eu preciso impor justamente para conseguir fazer com que esse operador seja autoadjunto, tá certo? Bom, o primeiro problema é o seguinte, em princípio, olhando de forma rápida, parece que eu tenho 2 imposições para fazer, mas eu só tenho uma liberdade, que é o meu W, certo? Porque eu ainda não especifiquei quem é o W, quem é o peso. Se eu conseguir especificar um peso legal, de forma que esse cara se reduza a isso aqui e esse cara se reduz a 0, funciona. Tá tudo bem, tá certo? Mas se eu não conseguir, eu precisaria de como é que se diz? 2 graus de liberdade, tá certo?
Bom, por sorte, ou pela estrutura da equação diferencial, a gente vai ver que a gente consegue satisfazer as duas equações simultaneamente fazendo uma escolha sobre o W. Ok? Bom, essa expressão é fácil de ver que, para a gente ter isso aqui igual a zero, basta que P2W' seja igual a P1W mais uma constante qualquer. Vocês concordam? Não é porque se isso for igual a isso aqui, se eu derivar esse negócio, eu vou ter essa expressão de cima e está tudo resolvido. Agora, se eu colocar essa expressão aqui, o que acontece? Vai ficar P2W' está aqui, vai ser igual a duas vezes, né? 2P2W', né? Vai ser igual a duas vezes P1W' mais duas vezes a constante. Esse cara subtrai e dá exatamente o que eu preciso. Mas se a constante for diferente de zero, eu vou ter um termo a mais aqui que eu não queria. Então, eu boto esse cara aqui igual a zero. Ok? Então, se eu faço essa escolha especial aqui, esse termo aqui vai virar exatamente P2W e esse cara aqui vai dar zero. Certo? Ou seja, essa igualdade vai ficar finalmente igual à integral de A a B de S' mais dpf estrela G W dx. Todo mundo concorda? Porque isso aqui vai ser dpf, né? Você vê que aqui o W ele está aparecendo multiplicando, ó. Multiplica aqui e multiplica aqui. Então ele pode sair. Ele fica aqui fora, ó. Acabou, meu problema está resolvido. Basta eu resolver essa equação aqui. Uma equação diferencial, pessoal. Uma equação diferencial para o peso. Toda vez que você impõe um operador diferencial de segunda ordem, linear nesse formato, basta você escolher o peso de integração satisfazendo essa equação para que aquele operador seja autoadjunto. Uma vez que você fez essa escolha, o seu operador autoadjunto, você tem todas aquelas propriedades interessantes dos autovetores. Eles são ortogonais, eles têm autovalores reais, né? Então, eles ficam bem definidos. Você consegue gerar uma base a partir deles, você consegue expressar soluções quaisquer naquela base e assim por diante. Ok? Agora, a gente precisa lidar com o último cara, que é o nosso S. Tá? Porque enquanto o meu S aqui influenciar o resultado, nada me garante que isso aqui seja autoadjunto. Né? Ainda preciso dizer o que vai acontecer com S. Okay? Bom, essa integral aqui então vai ser o produto de dpf com G mais S de B menos S de A. Certo? Deixa eu ver que eu acho que tem uma coisa errada aqui. Não, não tem nada errado não. Só que agora, a gente, sabendo que o nosso peso satisfaz essa equação aqui, ó, a gente pode simplificar a nossa expressão para o S. Certo? Ou seja, o nosso S vai ficar assim. S vai ser igual a G' F estrela P2W. Maravilha. Esse cara aqui vai ficar assim. Menos G, tá aqui, F estrela P2W', só que aqui é a regra de Leibniz, tem a derivada desse cara aqui também. Não, deixa eu escrever primeiro esse. Vou botar a derivada aqui, tá? Desculpa. P2W menos G, F estrela P2W'. E tenho aquele último termo que está... Cadê o S? Que está aqui. Certo? Que é mais G, F estrela, P1W. Pode falar. Professor, você poderia explicar ali embaixo, além de quando o senhor chegou naquela condição ali? Essa aqui?
Explica essa, inclusive, ou a partir dessa? Então, até aqui você entendeu? Né? A gente fez essa escolha. No momento que a gente fez essa escolha, esse termo foi para zero. E esse termo aqui virou isso aqui. Ok? Então, o que sobrou dentro desse parênteses aqui é o quê? É P2, F2 linhas, P1, F' W, desculpa, P2, F2 linhas W. Aqui, isso aqui se transformou nisso aqui, então esse cara vai virar P1, F' W. E aqui, isso aqui vai para zero, vai sobrar P0, F, W. Com complexo conjugado em todo mundo, certo? Ou seja, isso que eu acabei de descrever em palavras é nada mais do que o meu DPF complexo conjugado. Uma vez feita essa escolha. Ok? Só que eu estou carregando desde o começo esse meu S aqui. A integral, quando atua nessa parte aqui, é a definição do produto interno, desse produto interno aqui. Tá certo? Mas essa integral é linear, então a integral fica a integral da soma é a soma das integrais, vai sobrar a integral de S, que é a integral da derivada total. Certo? Bom, eu estou agora massageando a nossa expressão do S, dado o nosso conhecimento sobre W. Ok? Quando eu faço isso, eu vou ter assim, G' menos GF'. Tá vendo que a linha pulou daqui para cá e trocou o sinal. Aqui ficou P2W, aqui ficou P2W. Aqui ficou assim, GF', P2W' menos P1W. Se eu botar o menos em evidência. Mas isso é aquela expressão ali, ó. Se eu substituir esse cara aqui, ó, vai ficar P1W menos P1W e esse cara vai embora com esse. Certo? Olha quem sobrou aqui. Sobrou S igual G' F' menos G F' P2W. Olha aqui o Wronskiano aparecendo aqui. Ó. Lembra que vocês viram com a Mariana, ou a gente viu depois um pouco na revisão também, que o Wronskiano ela mede a independência linear dessas funções? Então, de certa forma, o fato desse cara aqui ser conservado vai ser bastante importante para várias aplicações de física, tá? Mas aqui a gente não vai notar tanta essa importância. Tá? Mas, basicamente, o que a gente está dizendo é o seguinte, a gente precisa que S de A menos S de B seja igual a zero. Ok? Aqui, pessoal, vão ter várias situações diferentes. Tá? Vamos dizer, por exemplo, que o meu peso seja de tal forma que o peso é zero nos extremos. Certo? Se o meu peso for zero nos extremos, né, e claro, esse cara não divergir, então esse negócio vai para zero para quaisquer funções g e f. Eu não preciso impor nada sobre a minha função g e f. Eu posso usar qualquer função que isso funciona. Mas digamos que eu esteja no caso tipo Fourier, né, que o meu peso é 1, é constante. Então o meu peso não vai para zero nos extremos. Eu preciso impor que isso aqui é igual a zero nos extremos. Mas agora eu não estou mais fazendo uma imposição nem sobre o P, nem sobre o W. Eu estou fazendo uma imposição sobre as funções. Então vocês veem que aquela função que eu comecei simplesmente com o conjunto das funções de A e B é um conjunto grande demais. Eu vou precisar ajustar duas coisas agora. Eu tinha ajustado o meu peso W, né? Agora eu vou ter que ajustar o meu peso W e a classe de funções. Por exemplo, no caso de Fourier, a gente já começou colocando que as funções eram periódicas. Né? O que acontece se as funções forem periódicas aqui, pessoal? Pensa que essas funções são periódicas e o período é A menos B. Né? Então você vai ter uma coisa assim, G' calculado em B, F calculado em B, menos G calculado em B e F' calculado em B. Tá certo? Esse cara aqui é o... Eu fiz errado, né? Esse B de A a B é de
B menos A. Certo? Essa é a integral aqui. É B menos A. Então eu começo com esse cara aqui. Agora, se esse cara é periódico, significa que esse cara aqui tem que ser igual a F' de A. Tá certo? E esse cara aqui também, esse cara aqui também, esse cara aqui também. Então, ou seja, todo mundo aqui vai ser igual a mesma expressão calculada em A. Tá certo? Ou seja, quando as minhas funções são periódicas, S de B é igual a S de A. Claro que o período tem que ser A menos B, B menos A. Tá certo? Então você vê que aqui eu estou resolvendo o problema impondo periodicidade das minhas funções. Mas eu poderia fazer outra coisa, eu poderia falar, não. Eu não quero a classe de funções definidas entre A e B que sejam periódicas. Não, eu quero funções entre A, quero a classe de funções entre A e B de forma que F de A e F, todas as Fs e todas as Gs são zero em A e em B. Tá certo? Seria uma condição de contorno de Cauchy. Vocês já viram provavelmente em eletro. Mas eu poderia falar, não, eu quero funções F e quero uma classe de funções que tenham derivadas iguais a zero em A e B. Seriam as condições de contorno de Dirichlet. E eu posso fazer coisas mais complicadas. Eu posso pegar classes de funções que satisfaçam outras características aqui quaisquer. Tá certo? Esse estudo aqui, por exemplo, de todas as classes de funções que satisfazem essas condições de forma diferentes, são as possíveis extensões autoanalíticas de um certo operador diferencial. Eu falei analíticas ou... Isso. Tá certo? Que é uma área de estudo da análise funcional. O que é autoanalítica? Eu falei autoanalítica, né? Eu sabia que eu tinha falado errado. Extensões autoadjuntas. Tá certo? É porque existem extensões analíticas que são outras coisas e extensões autoadjuntas e meu cérebro mistura as duas, mas é só o primeiro caso. Tá certo? Então aqui, pessoal, vai variar muito dependendo do problema. Tá certo? Por exemplo, no caso do problema de Legendre, a gente vai ver que o peso vai ser a zero nos extremos. Mas outros casos, não. O peso vai ser 1 nos extremos. No caso de Fourier, por exemplo, o peso é 1 sempre. Tá certo? E aí a gente vai conseguir tornar esses objetos autoadjuntos. Por exemplo, quando você vai fazer uma teoria para o universo quantizado, uma das dificuldades é que a variável que está descrevendo seu universo é o que a gente chama de fator de escala, que é basicamente o que escalona o universo de um ponto para o outro no tempo quando o tempo passa. O universo expande, o universo contrai, o fator de escala muda. O problema do fator de escala é que é uma função A de t positiva, certo? E aí você tem que fazer uma teoria quântica para uma variável que nunca é negativa. Só que quando você faz isso, a sua energia, o seu operador energia não é mais autoadjunto. Você vai ter uma condição dessa aqui, igualzinho essa aqui que a gente obteve, só que você vai ter que impor de alguma forma como que a sua função de onda se comporta na borda onde você se aproximaria de um universo na singularidade, ou seja, no Big Bang. E não existe uma única maneira de fazer isso, e de maneiras diferentes dão resultados físicos diferentes, tem universos quânticos diferentes, certo? Então você vê que a questão da extensão autoadjunta, ela é importante desde para a física clássica, no sentido de física tradicional que vocês estão acostumados, mas com a física mais da fronteira, que existem várias questões em abertas ainda. Tá certo? Deixa eu ver como é que nós estamos. Essa aqui é 45, né? Essa aula vai até 45, né? Eu nunca lembro, cara. É 40 ou 45? É 20 minutos. Essa é 45, tá. Maravilha. Então vamos ver aqui alguns casos, tá certo? Vamos lá. Bom, como que a gente resolve aquela equação, pessoal? Alguém tem alguma ideia? A gente quer resolver isso aqui, né? Cadê? A gente quer resolver W, P2, linha, igual a WP1. Qual é a solução para essa equação? Fácil, né? A gente pega essa expressão aqui, escreve assim, W, P2, P1 sobre P2. Aí você começa a se preocupar. Espera um pouquinho, professor, você está dividindo por uma função que especifica
como é que se diz, o seu operador diferencial, e nada diz pra gente que essa função não pode ser zero. Como é que você divide por P2? Lembra que dividir P1 por P2 é exatamente o que a gente faz para classificar os pontos singulares ou não, né? Então, esse cara aqui, ser singular, de uma forma especial, também vai estar associado às possíveis soluções dessa equação, como a gente já vai ver. Então, eu fiz essa brincadeira aqui, tá? Vamos supor que essa divisão faça sentido. E agora tem uma coisa assim, ó, derivada de uma função é igual a função vezes uma outra coisa. Mas isso aqui, pessoal, é a derivada do logaritmo de WP2. Todo mundo lembra disso aqui, pessoal? Derivada do log de uma função é 1 sobre a função vezes a derivada da função. Eu só dividi os dois lados por esse cara aqui. Novamente dividindo por P2, certo? Ok, mas isso aqui vai ser P1 sobre P2. Ok? Agora eu integro dos dois lados, vai ficar assim, logaritmo natural de WP2, aí eu vou integrar de... Não precisa necessariamente coincidir com os extremos, então vou botar uma coisa do tipo... sempre ruim ter que adivinhar, pensar numa letra. Botar Mi1 até Mi2. Ok? E aqui vai ficar a integral de Mi1 até Mi2, P1 sobre P2 dx. Tá certo? Lembra, esse cara aqui ainda pode ter certas divergências especiais, mas a gente vai chegar lá. Bom, eu tiro o exponencial dos dois lados e tenho o seguinte. W vai ser igual a... Vou botar assim, botar mais passos. WP2. Eu vou botar assim, pessoal, vou integrar de Mi até x qualquer, tá? Então, só para ficar bem, P1 de x', P2 de x', dx', tá certo? Ok. Então, quando eu integrar aqui, vai ficar esse cara calculado em x, menos esse cara calculado em mi, é log, eu passo para o outro lado, tiro o exponencial dos dois lados, esse cara vai ficar assim. Mi, ômega calculado em mi, P2 calculado em mi, exponencial P2W vai ser igual a P2 de mi, W de mi, exponencial da integral de P2 sobre P1 dx, de mi a x, x', linha. Certo? E aí, pessoal, o que acontece se esse cara aqui for um ponto singular regular? Lembra, né? Quando esse cara é um ponto singular regular, significa que esse cara, ele diverge com 1 sobre x. Ou 1 sobre x menos x0, né? No ponto singular regular. Lembra, né? Que esse cara diverge dessa forma. Claro, tem uma outra função aqui qualquer analítica, mas ele diverge dessa forma, né? Bom, se ele diverge dessa forma, o que acontece com isso aqui? Em torno da divergência, da integral de 1 sobre x. Só que a integral de 1 sobre x é quanto? Vai ser log. O exponencial do log é o próprio cara, né? Aí ele vai ter um certo... Como é que se diz? Vai estar aqui. Eu divido por aqui. Tá certo? Então você vê que esse cara vai ser proporcional a x, esse cara também vai ser proporcional a x. Certo? Então, nos pontos singulares regulares, por mais que eu tenha dividido por P2 e por P2 poder passar por zero, ele vai passar por zero de uma forma especial, de maneira que o W ainda é bem definido ali. A gente vai ver exemplos explícitos disso, tá? Mas é só para vocês, por enquanto, já se anteciparem que a questão do ponto singular regular, ele está presente aqui na definição do peso também. Ok?
Vamos ver exemplos? Todo mundo entendeu essa conta até aqui? É só uma equação diferencial que eu resolvi de uma forma simples. Eu não usei nenhum método, eu simplesmente transformei um problema de equação diferencial num problema de quadratura. Certo? Frequentemente a gente escolhe essas constantes aqui igual a 1, tá? Para facilitar a vida, porque isso não vai ser muito importante para a gente. Professor, aí dá para ter alguma interpretação geométrica associada com a métrica? Ou não? Tem sim. Tem sim. A gente vai ver, por exemplo, que os polinômios de Legendre, eles vão ser assim, ó, PL de cosseno θ, PL' de cosseno θ, seno θ, dθ, né? Esse cara aqui de 0 a π, essa integral aqui dos polinômios de Legendre, né, escritos dessa forma aqui, ela vai precisar deste peso aqui. Aí você fala, poxa, professor, peso, você acabou de falar que peso é uma função positiva, que dá, né, a métrica e tal, agora você meteu um seno que pode ser negativo. Mas cuidado, de 0 a π, seno vai de 0, 1 e 0. Então o seno é positivo nessa região. Tá certo? E o seno, ele é de tal forma que ele é zero, tanto em θ igual a 0 e θ igual a π. Então ele está dessa classe aqui, ó, que eu falei para vocês, do peso zero nos extremos. Então ele aceita que os polinômios de Legendre tenham qualquer valor nos extremos. Tá certo? Aí você pergunta, bom, mas qual a interpretação geométrica ou física que eu faço desse peso aqui? É fácil, né? Quer dizer, não é fácil. Não é difícil você perceber o seguinte. Quando você está fazendo essa integral aqui, você está lembrando que você está fazendo uma coisa num sistema de coordenadas esférico, em que você tem uma esfera, né? Essa esfera ela tem um raio aqui, Rzão, né? Deixa eu fazer assim, senão não vou conseguir fazer. Eu não vou conseguir de qualquer jeito, né? Vou botar aqui. O raiozão, tá certo? Mas, do ponto de vista do φ, né? Do φ aqui, o φ vai ver círculos de raios cada vez diferentes. Certo? Ou seja, você pega um sistema de coordenadas esférico, você mexe um θ aqui, o θ vai descendo, aí você faz uma volta bem perto do polo norte, o círculo tem um raio pequenininho. Quanto mais você vai descendo o θ, maior o círculo. Tá certo? Então, basicamente, esse cara aqui está te dizendo que a medida dos polinômios, elas vão depender do tamanho do círculo que você está fazendo a integral. Tá certo? Então, seno de θ dθ te dá a medida correta do tamanho do círculo. Tá certo? Isso mas é porque os polinômios de Legendre, eles são assim, parte da esfera, praticamente. Tá certo? Eles têm a ver justamente com a decomposição das autofunções na esfera. Que é o que a gente vai usar, por exemplo, para escrever um monte de coisa de eletrostática, para escrever átomo de hidrogênio. Né? Toda vez que você decompõe coisas na esfera, os polinômios de Legendre e a versão estendida deles, que são os polinômios de Legendre associados, que estão a um passo de ser os harmônicos esféricos, né? Que são justamente as autofunções do Laplaciano na esfera. Ou seja, se você pegar o operador diferencial natural da esfera, é o Laplaciano na esfera. E os autovetores vão estar associados a essas funções aqui. Então, o polinômio de Legendre e a esfera são quase a mesma coisa. Certo? Ok. Vamos pegar os exemplos aqui. Como é que é a função de Legendre? É assim, ó, 1 menos x quadrado, y duas linhas, menos 2xy', mais lambda vezes lambda mais 1, que foi assim que eu fiz com vocês, né? Y igual a 0. Lembra, né? Vocês resolveram isso aqui na prova. Talvez tenha um sinal de menos aqui, não lembro, eu botei sinal de menos aqui?
Devo ter colocado, né? Esse cara é assim. Bom, talvez tenha o sinal de menos ou não, mas não vai fazer diferença aqui pra gente, tá? Bom, quem é o P2? Menos x quadrado. Quem é o P1? Menos 2x. Certo? Então, para a gente encontrar o peso, a gente precisa integrar P1 sobre P2. Certo? Bom, mas P1 sobre P2 vai ser igual a menos 2x dividido por 1 menos x quadrado. Mas isso é moleza, né, pessoal? Esse cara aqui, ó, é dx de logaritmo natural de 1 mais 1 menos x quadrado. Todo mundo concorda? Derivada do log é 1 sobre a coisa, que é esse cara aqui, vezes a derivada interna. A derivada de 1 menos x quadrado é menos 2x. Então, eu já escrevi esse cara como uma derivada total. Fazendo isso, eu jogo ali na minha exponencial, e aquele cara vai ficar assim, ó. W, proporcional, porque aquelas constantes todas não me interessam, tá certo? Exponencial de logaritmo natural de 1 menos x quadrado, que é um cara que pode ser problemático nos extremos, porque o log diverge, mas quando eu tirar o exponencial do log, esse cara aqui, se tivesse um sinal menos aqui seria pior, mas não tendo, fica tudo bem, mas eu divido pelo meu P2. E o meu P2 é o mesmo cara aqui, ó, 1 menos x quadrado. Isso aqui é igual a proporcional a constante. Tá certo? É aquele negócio que eu estava explicando para vocês ali. A forma que ele diverge compensa aqui, tá certo? Mas é só porque eu tenho aqui uma coisa que diverge no máximo 1 sobre x. Quando eu integro 1 sobre x dá log, exponencial de log dá o próprio x, e aí compensa com o cara aqui embaixo. Certo? Então vocês veem que o peso certo aqui para os polinômios de Legendre é 1. O que poderia ser extremamente confuso, já que a gente acabou de ver que o peso que está aparecendo aqui é seno. Mas é porque a gente não está calculando os polinômios de Legendre com o argumento cosseno. Quando a gente faz as equações dos polinômios de Legendre em termos de x, o x, na verdade, aqui, para você associar quando você faz a decomposição na esfera, o x é igual a cosseno de θ. Aí é fácil, né? O que acontece aqui? Esse cara fica assim, ó, integral de zero não, né? Quando eu trabalhar com x, o que acontece quando o meu θ for igual a zero? Dá 1. Então, 1. E o que acontece quando o meu x, quando o meu θ for π? É menos 1. Menos 1. Aí vai ficar PL de x, PL de x, PL' de x. E aqui, ó, seno de θ, dθ, é igual a menos d cosseno de θ. Todo mundo concorda? Né? Claro que tem uma multiplicação aqui. Só que isso aqui é x. Só que é legal, porque estou fazendo integral de 1 a menos 1, negócio esquisito, né? Eu posso inverter de menos 1 a 1 e botar um mais aqui. Então vocês estão vendo que o polinômio de Legendre ele tem um peso certo quando você calcula ele nesse formato aqui. Se a gente pegar a maneira que nós extrairmos isso aqui da equação diferencial parcial, do Laplaciano, aqui vai aparecer um seno quadrado. Que tem a ver com aquele seno ao quadrado que aparece no Laplaciano em coordenadas esféricas que vocês viram lá em eletro. Lembra que tem um seno quadrado lá aparecendo e tal? Ele vai aparecer aqui, aqui vai aparecer cosseno, e aí você vai fazer as continhas. Né? Você vai encontrar esses outros termos aqui. Tá certo? Ok, então esse é um exemplo. E podemos ver aqui no caso de Bessel também. No caso de Bessel, pessoal, a gente tem que P2 é igual a 1, a gente tem o P1 igual a 1 sobre x, e nós temos o P0 igual a menos 1 mais mi quadrado sobre x quadrado. Certo? Talvez aqui seja a Bessel... Bessel invertida, né? Bessel I, né? Mas tanto faz, não vai fazer diferença aqui pra gente. Bom, como é que fica isso aqui?
Veja, o P0 é irrelevante nessa conta, porque você vê que o W só depende do P2 e P1. Vai ficar, né, exponencial da integral de P1 é 1 sobre x dividido por P2, que é 1 dx. Né? Bom, mas isso aqui é fácil, né? Porque esse cara aqui vai ser log, né? Então esse cara, né, vai ser log e eu vou estar dividindo por P2, que é 1 de novo. Então esse cara aqui vai ser igual a x, ou proporcional a x. Então, para as funções de Bessel, o peso certo é x, para que você consiga encontrar o produto interno de forma que as funções de Bessel sejam ortogonais, ortonormais. Como é que é? O que implica o peso ser igual a 1 na integração? Significa que quando, né, considerando que essas funções PL são soluções dessa equação aqui, se eu colocasse um peso aqui, né, se eu fizer essa integral assim, eu posso mostrar que essas funções são ortonormais. Eu posso normalizá-las, vamos dizer só ortogonais, tá certo? Mas se eu botar um peso aqui, x², essas funções não são mais ortogonais. Ah, tá, mas eu percebi que você tem que colocar um formato que aparece o x, Isso, exatamente. Mas né, se eu pegar essa expressão aqui em termos de θ, aí aqui, como eu falei para vocês, vai parecer seno ao quadrado, aqui parece cosseno. Aí você pode fazer a mesma brincadeira, você pode fazer essa mesma integral aqui, tá certo? Ou seja, né, se você integrar, vai ficar assim. O P1, como eu falei, vai ser menos 2 cosseno de θ, e o P2 vai ser, ali é 1 menos cosseno. Aquilo ali é seno ao quadrado, né? Seno ao quadrado de θ. Deixa eu ver se eu não estou fazendo besteira. Isso, P2, isso. Não estou esquecendo de nada. Tá. Né? E você quer integrar esse cara aqui dθ. Deixa eu ver. Esse cara aqui vai ser igual a 2 vezes, esse 2 que está me preocupando, peraí. 2 vezes... Assim, dθ de 1 menos seno de θ, certo? Dθ, deixa eu ver aqui, d dθ vai aparecer o menos que está aqui, o seno vai ficar ao quadrado, o derivado do seno é o cosseno, tá certinho, então tem que botar um fator de 2 aqui, ó. Mas aí fazendo assim, você teria que encontrar com o peso seno de θ, é isso? Exatamente, você tem que encontrar com o peso seno de θ. Só que eu acho que eu estou perdendo alguma coisa aqui, peraí. Ah, tá, exatamente. Ou seja, você vê que aqui tem uma outra coisa sendo explícita também, né? Se você reescreve essa equação diferencial em outra coordenada, isso vai mudar também o produto interno, porque o produto interno tem que estar consistente com isso. É claro que se você fizer de uma coordenada em outra e fizer a transformação jacobiana da transformação, você vai encontrar também a transformação correta, entendeu? As duas coisas estão conectadas pela transformação de coordenada, tá certo? Mas eu acho que não tinha que ter esse 2 aqui. Será que eu errei alguma coisa? Beleza. Bom, perdi alguma coisa, mas deixa pra lá. Depois eu vejo o que foi. Pode falar? O peso vai depender dessa integral e tal, e as constantes também. Elas podem alterar o seu peso, ou você definir elas como 1 quando você vai usar a função de θ. É uma pergunta importante, porque é um pouco sutil. Geralmente, a gente escolhe igual a 1. Mas o que significa isso? Vamos ver uma coisa bem simples. Vamos pensar o seguinte. Digamos que eu estou trabalhando com geometria euclidiana, aquela que vocês estão acostumados, tá certo? Só que eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que E1, E2, E1, né, é igual a 8. Eu não normalizo, eu faço com que o produto interno dos vetores
de base sejam, né, que tenham esse módulo aqui hoje. Vamos botar 4 que é melhor. Tá certo? O que significa isso? Significa que se eu pegar uma coisa com comprimento coordenado 1 vetor de comprimento coordenado, ou seja, se esse meu vetor aqui for 1 vezes E1, tá certo? E1, esse cara tem módulo E1, né? 1, E1, interno, 1, esse cara tem comprimento 4. Tem módulo 4, né? E se eu tirar a raiz desse cara aqui, significa que esse módulo tem comprimento, esse cara tem comprimento 2. Então vai existir um descompasso entre o valor da coordenada e o valor da medida física. Tá? No curso de física, normalmente, a gente não percebe essa nuance até que a gente chega em relatividade geral, onde as coordenadas podem perder totalmente o significado físico. Podem ser coordenadas totalmente arbitrárias. A gente está tão acostumado a fazer com que a coordenada coincida com a medida, que a gente nem pensa na possibilidade de fazer uma coisa diferente. Porque aqui, o negócio que tem coordenada 1 tem tamanho 2. Certo? E, em geral, vai ter tamanho 2 vezes a coordenada. É assim que a gente faz a relatividade geral. A gente aplica, por exemplo, a métrica do universo. As coordenadas são comóveis. A coordenada ela tem sempre o mesmo valor, mas você multiplica pelo fator de escala para encontrar a coordenada física. É a mesma coisa aqui. Entendeu? Então, basicamente, colocar aqueles constantes todos iguais a 1 é, de certa forma, amarrar o significado da coordenada ao significado da medida. Tá certo? Você tem sempre a liberdade de fazer isso, mas quando não tem uma razão boa para fazer, você geralmente coloca 1 para não ter mais uma estrutura na sua teoria, entendeu? Mas é isso, pessoal. Agora passamos um pouquinho.